Olá, amados, graça e paz. Em mais um dia sendo redimidos, sendo como cartas endereçadas ao Pai, através daquele que nos cela, através do Espírito Santo, o Espírito de Cristo, do qual estamos sendo preparados para algo do qual os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. Alcançar a nossa mãe que é livre do alto, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, da qual nós perseveramos segundo o sacerdócio real e santo da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, que trouxe pão e vinho. O maior abençoou da promessa, a semente de Abrão, tabernáculo segundo de Davi, do qual ele disse que levantaria a tenda caída de Davi, leão da tribo de Judá, da qual Moisés não falou seu sacerdócio, do qual Jacó abençoou, dizendo: ele será como Judá, será como um leão com força e poder. O leão da tribo de Judá, o Emanuel, Deus é conosco, Pai de multidões, do qual a multidão, na verdade, que assim como conta as estrelas do céu, como as areias do mar, acabou sendo reduzida por se opor à verdade, por estar contra aquele que podia os salvar, porque não conheceram, rejeitaram. Quando encontrava-se com Jesus, vinham com pedras na mão, e Jesus dizia: por quais destas obras vós quereis me lapidar? E eles diziam: por nenhuma delas, mas porque tu, sendo um homem simples, querendo passar-se por Deus, e por curar ao sábado. E sabemos que por ele não largar a mão do arado, do qual ele disse: Pai, tudo lhe é possível, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E toda a honra e toda a glória para aquele que bebeu, aquele que perdeu a sua vida por curar ao sábado, do qual alcançou o Shabat, as regiões celestiais, e assim todo aquele que perseverar até o fim na perfeita obra agradável diante de Deus, do qual aquele que na transfiguração, quando foi entregue a lei por Moisés e os profetas segundo Elias, levantou-se a tenda caída de Davi, do qual eles estavam cegos diante daquele que o podia salvar. Jesus dizia: por que me chamais de filho de Davi, se o próprio Davi já me chamava de Senhor? Porque ele via os céus abertos e dizia que via o meu Senhor com letras todas maiúsculas, dizer ao meu Senhor com a primeira maiúscula: assenta-te à minha direita enquanto coloco os vossos inimigos por escabelo de vossos pés. E assim atualmente, ai daqueles que traem o ungido de Deus, ai daqueles que pelejam e fazem da mensagem da cruz em vão com as suas muitas doutrinas e filosofias meramente humanas, impossíveis de os salvar, e ainda desencaminham aquele que estava prestes a entrar, da qual ele já dizia para os religiosos da época, assim como nos dias atuais, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitos são os que atravessam oceanos e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que vós. Muitos são os que apropriaram da chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus, e ainda impede aqueles que estavam prestes a entrar. Muitos são os que colocam um jugo pesado, um fardo pesado sobre o povo, e não movem um dedo para ajudá-los. Mas a sua ira se inflama sobre aqueles que assim procedem.
Assim nos diz o Senhor, e aguardais e contemplais o grande mover sobrenatural, do qual ele tem operado todos os dias, porque ele não tosqueneja. E assim ele é aquele que justifica a noiva que está sendo preparada para o casamento com o marido espiritual nas regiões celestiais. A noiva que tamanha honra com o corpo glorificado do qual ele preparou, será coroa virtuosa para o seu esposo. Aleluias, ou glórias a Deus. E assim perseverar em mais um dia, anunciando o Evangelho, do qual o Pai disse: este é meu filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho disse: ide e anunciai o Evangelho. E assim perseverai, porque aqueles que assim perseveram, há mais esperança. O Pai galardoa. Fazei não para serem vistos por homens, mas fazei em oculto, do qual o Pai que está no alto vos galardoa. Porque muitos são os que gostam de serem vistos por homens, buscam honra e glória de homens. E Jesus disse: se assim procedo, nada sou. Ele é aquele que foi glorificado pelo Pai, assim como ele glorificou o Pai, cumprindo o propósito do qual ele o enviou. Assim como nós temos que ser cumpridores daquele que é o dono da obra e nos envia e nos capacita, da qual devemos exercer o direito, a justiça, a equidade e com responsabilidade, segundo sempre o direcionamento daquele que é o dono da vinha. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.